Oi, gente. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós iremos ver um conteúdo que é extremamente importante e que infelizmente as pessoas costumam relevar em seus momentos de estudo, né? Então, assim, ele é extremamente cobrado e infelizmente as pessoas tendem a errar ou deixar questões desse conteúdo em branco, justamente porque dão pouca importância ao conteúdo, né? Acabam não estudando. Mas que você dê a essa aula a devida importância, tá? A devida atenção. Hoje o nosso conteúdo vai ser estrutura e formação das palavras. Cada palavra da língua portuguesa, ela é estruturada de forma singular, né? Cada palavrinha tem o seu próprio processo de estruturação. Então a gente vai estudar agora como é que a palavrinha ela é estruturada, né? A gente vai ver que existe o radical, a gente vai ver que existe a vogal temática, o tema, desinência nominal, desinência verbal, a vogal temática nominal, vogal temática verbal. A gente vai ver também os afixos. Então, vamos ter bastante atenção para a gente conseguir vencer todas essas etapas, tá? Então, vejam só. Nós temos a parte imutável de uma palavra, que é o radical. O radical é aquela parte da estrutura da palavra que não se modifica. Você consegue formar novas palavras a partir dessa primeira, utilizando o radical, tá? Então, vejam só. Radical também pode ser chamado pelas bancas de concurso de semantema. Semantema. E também pode ser chamado de essa pecinha aqui que tá dando trabalho. E também pode ser chamado de morfema lexical. Então, a banca, ela pode pedir para você identificar ou semantema, ou morfema lexical, ou radical, né? Então, a gente vai colocar um conceito bem comum, tá? Bem simples, para que você entenda quando for revisar esse conteúdo. Então, radical é a parte da palavra que dá origem a outras palavras. Deixa-me ver se está gravando certinho, tá? Acredito que sim, vamos torcer. Então, vejam só. Nós temos aqui, imaginem a palavra pedra. Pedra é a palavra inicial. Por que é a palavra inicial? Porque eu não consigo reduzir mais essa palavra para formar outra. Essa daí é a menor palavra que eu uso e que eu consigo formar outras palavras. Então, de pedra, eu consigo formar pedreira, consigo formar pedreiro, consigo formar pedraria, consigo formar pedregulho, consigo formar pedrada, consigo formar pedrisco, consigo formar pedregão,
Então vejam, quando nós avaliamos essas palavras, a gente consegue entender que essas palavras foram formadas a partir de pedra. E quando eu olho para essas palavras, eu vejo que há uma parte que se repete em todas as palavras. Ou seja, em todas as palavras eu vou ter um núcleo que é comum. Então, essa parte que é comum vai até o R. Começa do P e vai até o R. Observe em todas as palavras. Por que, professora, vai até o R? Porque veja que a partir do R, ó, aqui eu tenho A, aqui eu já tenho E. Já teve uma modificação. Aqui, ó, eu já tenho um I. Tá? Então, veja que aquela parte que é imutável, ou seja, que se repetiu em todas as palavras, começa do P e vai até o R. Ou seja, essa parte que é imutável, que não muda, em todas as palavras que eu consigo formar, a partir dessa primeira aqui, que é a menor palavra, ela é chamada de radical, semantema ou morfema lexical. Isso é o radical da palavra. É aquela parte que você usa para formar novas palavrinhas, certo? E outra coisa que eu consigo explicar para vocês a partir da construção dessas novas palavras aqui é o que a gente chama de palavras cognatas. O que seriam essas palavras cognatas? Palavras cognatas, eu costumo dizer que são palavras irmãs, ou seja, são palavras que nasceram do mesmo radical. São escritas de forma quase que semelhante e mantêm praticamente a mesma significação. Vejam que pedreira vem de pedra, pedreiro vem de pedra, pedraria vem de pedra, né? Pedregulho. Todos se referem de uma forma ou de outra à pedra. Então, essas palavras que nasceram do mesmo radical, né? Elas são escritas de forma quase que semelhantes, né? Eu estou falando do radical. E que mantém praticamente a mesma significação, ou seja, derivam da mesma palavra, e elas mantêm essa significação comum, são palavras cognatas, tá? Então, aqui agora a gente vai anotar um conceito bem simples também, porque o meu objetivo é fazer com que você lembre do conceito quando você for estudar. Então, as palavras cognatas, elas derivam do mesmo radical, são escritas de forma semelhante, e mantém quase que a mesma significação. Pronto. Isso, aí esse conceito é de palavras cognatas, tá? Então, agora a gente vai ver o que seria vogal temática, tá? Só que vogal temática, eu já vou explicar a você em conjunto com a desinência, porque vai ficar mais fácil de você compreender a diferença de uma vogal temática nominal para uma desinência nominal, tá? Então, vejam só. A desinência a caneta tá escorregando. Desinência nominal. E a vogal temática nominal. Veja só. A desinência,
ela pode ser nominal ou verbal. E a vogal temática também, ela pode ser nominal ou verbal. Eu agora vou explicar as nominais, depois eu explico as verbais, tá? Preste atenção. A desinência nominal é aquela terminação que você vai juntar ao radical e que vai indicar gênero e número da palavra, tá? Então, vejam só. Eu tenho aqui a palavra garoto. Eu sei que o meu radical vai até o T, porque a partir de garoto eu posso formar garota, garotinho, garotada, etc. Então, veja aqui. A parte que se manteve imutável vai até o T, certo? Porque depois do T, ó, eu tenho um O, eu tenho um A, eu tenho um I, eu tenho um A de novo. Então, só é radical aquela parte que se mantém imutável, que não muda de uma palavra para outra. Aí eu quero que você olhe aqui, ó. São as menores palavras que eu posso formar. É garoto e garota. Se você observar essa letrinha aqui, que se juntou ao radical, veja que é uma vogal. Essa daqui da mesma forma. É uma vogal que se uniu ao radical. Só que quando você olha para essas vogais aqui, você percebe que são vogais que indicam a desinência de gênero. Desinência de gênero, tá? Que a desinência de gênero vai estudar o que é masculino e o que é feminino. Então, quando eu olho para essa primeira palavrinha aqui, eu vejo que a letra O indica a desinência masculina. E em garota, eu vejo que essa vogal aí do A indica a desinência feminina, certo? Então, a desinência nominal, ela vai indicar gênero e também pode indicar número. Desinência de número. A desinência de número estuda singular e plural. Quando eu olho para a palavra garoto e garota, eu vejo que não há indicativo de plural. Por quê? Porque só há um garoto e só há uma garota. Logo, nós temos desinência de número singular. Se aqui eu tivesse a letrinha S, garotas, indicando plural, esse S aí seria desinência de número plural, ok? Então, veja, a desinência nominal serve para indicar, né? É aquela vogal que vai se unir ao radical para indicar gênero e para indicar número, certo? Agora vejam só, espero que vocês tenham compreendido a desinência nominal. Desinência nominal é aquela vogalzinha que vai se unir ao radical para indicar gênero, masculino ou feminino, ou é aquela letrinha que vai se unir também à desinência para indicar número, singular ou plural. Já a vogal temática, gente, ela vai se unir ao radical, mas não vai indicar nem gênero, nem número, tá? Não indica gênero, nem número. A desinência nominal indica gênero e número. Só que a vogal temática, ela não vai indicar gênero e número, tá? Então, vejam só. Geralmente, termina. A vogal temática vai ser A, E, I, O, átonos e não, grave bem esse não indica gênero
Uf, que acento doido. Ou número. Veja só. Imaginem, tem que ser, ó, geralmente é A, E, O e geralmente é átono. Ou seja, é aquele som mais fraco que você vai ter na sílaba átona, tá? Então, vejam só. Eu tenho aqui a palavra cadeira. Observe que na palavra cadeira, o meu radical vai até o R. Porque a partir de cadeira, eu faço cadeirinha. Veja que se manteve imutável até o R. Aqui é A e aqui já é I. Então, meu radical é até o R. Então, a vogal temática vai ser essa vogal aqui, que vai se unir ao radical também, igual à desinência nominal. A diferença está porque esse A aqui não indica gênero. Veja, esse A de cadeira não indica se a cadeira é feminina ou masculina. É a terminação própria da palavra. Então, a vogal temática nominal, ela não indica gênero, nem indica número. Eu tenho aqui, ó, bolo. O meu radical vai até o L, porque a partir de bolo eu posso formar bolinho, boleira, bolão, tá? Então, meu radical vai até o L. Observe que esse O, que se uniu ao meu radical, ele não está indicando gênero. Não é por meio dessa palavrinha aí, dessa letrinha O, que eu vou indicar que a palavra bolo é masculina ou feminina. Então, o que você tem que lembrar é, a desinência nominal vai ser uma vogal que vai se unir ao radical, mas para indicar gênero e número. Já a vogal temática nominal é uma vogal que também vai se unir ao radical, mas não indica gênero ou número, ok? Compreendeu aí? Espero que sim. Se você não compreendeu, volta ao vídeo, vai fazendo as anotações e ouvindo com calma tudo que eu estou falando, tá bom? A gente agora vai ver a desinência verbal e a vogal temática verbal, tá? Então, vejam só. Eu vou explicar a vocês primeiro o que é uma vogal temática verbal. Eu vi que a vogal temática nominal é aquela vogal que vai se unir ao radical, mas não indica gênero ou número, tá? E o que seria essa vogal temática verbal? A vogal temática verbal, gente, como o nome já diz, só vai se referir a verbo, tá? Imaginem o verbo andei. Imaginem o verbo partiu. Imaginem o verbo comerei. Pronto. Opa. Prestem atenção nesses 3 verbos aí. Professora, como é que eu faço para localizar essa vogal temática verbal? Veja, você vai começar a trabalhar a partir de um verbo, tá? Então, quando eu digo andei, esse verbo andei conjugado do jeito que está, ele nasceu do verbo andar. E é a partir desse verbo, que agora está no infinitivo, que eu vou conseguir localizar a minha vogal temática verbal. Porque quando eu olho para o verbo andar, eu vejo que ele termina em A, certo? E A é a primeira vogal. Se é a primeira vogal, é porque esse A aí me diz que o verbo é de primeira conjugação. Como é que eu sei que é um verbo de primeira conjugação? Porque terminou em A. Foi por meio dessa letrinha aí que eu consegui dizer que é um verbo de primeira conjugação, porque é a primeira vogal. Então, esse A aqui é o que a gente chama de vogal temática verbal.
Ela é o indicativo da conjugação. Entenderam? Vamos continuar. Veja o verbo partiu. Quando eu olho para o verbo partiu, eu sei que ele nasceu do verbo partir. Quando eu olho para o verbo partir, eu sei que ele terminou em i, né? E i é a terceira vogal que a gente tem. Se i é a terceira vogal, então é porque meu verbo é de terceira conjugação. E como eu sei que partir é um verbo de terceira conjugação? Porque foi a partir dessa vogal aqui que eu consegui fazer essa análise. Então, essa vogal que me permitiu dizer que o verbo é de terceira conjugação é o que eu chamo de vogal temática verbal. E você vai ter que ter esse manejo em qualquer verbo, tá? Você vai dizer, esse verbo nasceu de qual? O verbo sucumbirei. Ele nasceu de que verbo? Do verbo sucumbir. E quando eu olho para o final da palavra, eu vejo que ele termina em ir. Ir. Então, ir é a terceira vogal que eu tenho. A, E, I. É a terceira vogal que eu tenho. Então, no caso, sucumbir é um verbo de terceira conjugação. E foi por meio do I que eu consegui dizer que é um verbo de terceira conjugação. Logo, esse I é minha vogal temática verbal, ok? Olha agora para o verbo comerei. Quando eu olho para o verbo comerei, eu vejo que ele nasceu do verbo comer. E quando eu olho para o verbo comer, eu vejo que ele termina em E. E E é a minha segunda vogal. Se E é minha segunda vogal, então o verbo é de segunda conjugação. E como eu sei que esse verbo é de segunda conjugação? Eu consegui dizer que o verbo é de segunda conjugação por causa dessa vogalzinha aqui, que é a segunda vogal que eu tenho. Então, como foi por meio dessa vogal que eu consegui dizer que é um verbo de segunda conjugação, então essa vogal aí, ela é chamada de vogal temática verbal. Para você descobrir a vogal temática verbal de qualquer verbo, você tem que ter esse manejo. Lembrar de qual verbo ele nasceu. E aí você vai olhar para o final da palavrinha e olhar se termina na primeira, na segunda e na terceira vogal. Tá bom? Pronto. Então, a gente analisou o que é vogal temática verbal. Ok, professora. E agora, o que seria desinência verbal? A desinência verbal é tudo o que sobra depois que você tira a vogal temática verbal. Sobrou alguma coisa no verbo, vai ser desinência verbal. Então, veja aqui. Digamos que eu tenho o verbo amávamos. Amávamos. Preste atenção aqui, tá? Qualquer coisa, não entendeu, pausa o vídeo, volta, faz as anotações e tenta tirar a dúvida, tá? Então, veja só. Quando eu olho para amávamos, eu vejo que amávamos vem do verbo amar, certo? Então, amar termina em A, que é a minha primeira vogal. Se é minha primeira vogal, então o verbo é de primeira conjugação. Pronto. Então, aqui, ó, eu olho para cá e isso aqui eu identifico como minha vogal temática verbal. E eu disse a vocês que tudo que sobrar depois que você tira a vogal temática é chamado de desinência verbal. Tudo que sobrar depois que você tira a vogal temática
é a sua desinência verbal. Lá para frente, a gente vai ver em verbos que esse vá é desinência de modo e de tempo, né? Que aqui eu vou dizer que o verbo está conjugado no pretérito imperfeito do modo indicativo. E esse mos aqui, ó, ele é indicativo, é uma desinência de número e pessoa. Que lá para frente você vai conseguir entender que esse mos aí indica que o verbo está conjugado na primeira pessoa do plural, tá? Mas veja, o que importa você saber é que tudo que sobra depois que você tira a vogal temática é chamado de desinência verbal. Ok. Conseguiram compreender? Eu espero que sim, tá? Então, agora, veja, nós vimos desinência nominal e desinência verbal. Vogal temática nominal e vogal temática verbal. E agora, nós vamos ver os afixos. Os afixos. Um instante, só para eu beber um gole d'água. O que são os afixos? Gente, os afixos são pequenas partes de palavras que você vai unir ao radical ou ao tema para formar novas palavras, tá? Então, eu vou colocar aqui uma definição bem simples, porque o objetivo é que você lembre, tá? Quando você for revisar o assunto. Então, o que são afixos? São pequenos morfemas que... gente, antes de eu ver com vocês os afixos, eu quero fazer um adendo aqui para eu explicar logo o que é tema, tá? Aproveitar a deixa da vogal temática. Tema é a união do radical mais a vogal temática. Tá? Tema é a união do radical mais a vogal temática. Então, vejam só. Eu tenho aqui o verbo amar, tá? Eu já entendi que o meu radical é até o M, porque a partir do M eu posso colocar o E, né? Amei, amor, amava, né? Então, veja que o meu radical vai até o M. E o tema é a união do radical mais a vogal temática. É esse A que me permite dizer que o verbo pertence à primeira conjugação. Então, eu já aprendi que essa vogal que me permite dizer a conjugação, ela é chamada de vogal temática verbal. Então, radical mais a vogal temática verbal. AM, que é o radical, mais a vogal temática. Então, o tema é ama, tá? Olha o verbo beber. De beber, eu sei que o radical vem até o B, segundo B, porque a partir de beber eu posso fazer bebida, bêbado, beberei, bebamos, bebo, né? Eu bebo. Tu bebes, ele bebe. Nós bebemos, vós bebeis, eles bebem. Então, veja só. Eu tenho radical mais a vogal temática verbal. Essa vogal temática me permite dizer que o verbo é de segunda conjugação, porque terminou em er.
tá? Então, eu sei que ela é chamada de vogal temática verbal. E o tema é a soma do radical mais a vogal temática. Então, o meu tema do verbo beber é bebe. Ok? Isso é bem simples mesmo. Então, agora a gente vai ver os afixos. Agora sim a gente vai ver os afixos, tá? Vejam, os afixos, como eu já tinha dito, são pequenos morfemas que se unem ao radical ou ao tema para formarem novas palavras, tá? Eu vou colocar esse conceito aqui rapidinho. São pequenos morfemas que se unem ao radical ou ao tema para formarem novas palavras. Os afixos são de dois tipos, tá? Nós temos o prefixo e nós temos o sufixo. Prefixo, gente, deixa eu mudar a cor. Prefixo é o que vem primeiro, ou seja, é o que vem antes. Vem primeiro que o radical. Vem antes do radical. E o sufixo, então, é o que vem depois do radical. Olhem, imaginem que eu tenho a palavra feliz, tá? Eu tenho a palavra feliz. Se eu decido colocar essa partezinha antes do radical, esse ele vai ser chamado de prefixo. Por quê? Porque veio antes do radical. Ok? O no caso, é o prefixo, porque eu coloquei antes do meu radical, tá? Eu tinha um radical chamado feliz, coloquei um prefixo e já formei outra palavra. Agora eu tenho infeliz, que é o contrário de feliz, né? Agora imaginem que eu vou acrescer, depois do meu radical, essa palavrinha aqui, mente. Veja que agora eu formei a palavra felizmente. Esqueça o prefixo e foque aqui. Veja que agora eu tenho esse radical e eu decidi unir a esse radical esse morfema. Então, de feliz, eu consegui formar outra palavra com a junção desse sufixo. Ficou agora felizmente. Então, como eu acresci depois do radical, esse é o meu sufixo. Se você coloca antes, prefixo. Se você coloca depois, sufixo, tá? Vamos aqui outro exemplo. Imaginem que eu tenho uma palavra leal. É o meu radical, desculpa. É o meu radical. Aí imaginem que a esse radical eu decidi acrescer esse morfema aqui. Como eu acresci esse morfema antes do radical, ele é chamado de prefixo, porque veio antes do radical, tá? E de leal eu já formei outra palavra. Certo? Agora imaginem que eu tenho esse radical aí, e a esse radical eu vou acrescer novo morfema. Esqueçam o prefixo e foquem aqui agora, tá? Veja que agora, de leal, eu formei outra palavra chamada lealdade.
Por quê? Porque eu acresci uma palavrinha que veio depois do radical. E essa palavrinha que você adicionou depois do radical é chamada de sufixo. Ok aqui, gente? Eu espero que sim. Que é uma parte bem simples também. É você focar. Se você acresceu o morfema antes do radical, prefixo. Se você acresceu o morfema depois do radical, sufixo, tá? Aqui não tem muito segredo. Por fim, a gente agora vai ver vogal e consoante de ligação, que também são chamados de interfixos, tá? Vogal ou consoante de ligação. Também são chamados de Então, sua banca pode usar um ou outro nome, tá? Interfixos. Pessoal, o que são vogal ou consoante de ligação ou interfixos? Imaginem que eu fiz esse mesmo processo aqui de acrescer prefixo ou sufixo ao meu radical para formar nova palavra, tá? Só que quando eu faço a união dos afixos, né, do prefixo ou do sufixo ao meu radical, a palavra ela fica com a escrita estranha ou fica com a pronúncia estranha. Então, para evitar isso, já que a nossa língua portuguesa ela é muito eufônica, ela tem uma preocupação grande com o som, como esse som vai soar aos nossos ouvidos, vai se acrescer uma vogal ou uma consoante para fazer a ligação desses afixos ao meu radical, para que a escrita ou o som fique mais agradável, tá? É a função da vogal ou da consoante de ligação. Olhem só. Imaginem que eu tenho a palavra mal e eu quero acrescer o sufixo ado, tá? Para dizer que uma pessoa é propensa ao mal, tá? Sufixo ado e esse radical mal. Quando eu faço a união do radical com esse sufixo, veja que fica uma pronúncia estranha. Ele é malado. Então, para evitar esse som estranho, o que foi que os nossos estudiosos fizeram? Acrescentaram um V, que o objetivo desse V é ligar o radical ao sufixo. Então, hoje a gente não chama mais malado, mas hoje a gente chama malvado, porque esse som de malvado ficou mais agradável aos nossos ouvidos. Da mesma forma, imagine a palavra narrável, algo que pode ser narrado, tá? Só que agora eu quero dizer que algo não é possível de ser narrado. Então, eu vou acrescer o prefixo de negação in. Só que quando eu ia escrever a palavra narrável, veja que a escrita, ela iria ficar estranha. Por quê? Porque não há na língua portuguesa dois N's juntos, tá? Então, o que foi que se fez aqui nesse caso? Acresceu-se uma vogal para ligar o prefixo ao radical. Então, em vez de inarrável com dois N's, a gente agora tem inenarrável. Além de ter ficado uma escrita melhor, ficou uma pronúncia melhor também. Certo? Então, por aqui a gente vai finalizar o conteúdo de estrutura das palavras. E agora, nós vamos ver o processo de formação das palavras, tá? Deixa eu começar a copiar daqui. Processo
de formação das palavras. Vejam só, as palavras na língua portuguesa, preste bem atenção ao que eu vou dizer aqui. As palavras da língua portuguesa, elas são criadas, elas são originadas a partir de 2 processos, tá? A partir do processo de derivação ou a partir do processo chamado composição. Toda palavra na língua portuguesa, para ela ser formada, ela vai ter que passar por um desses processos aqui, tá? Ou processo de derivação ou processo de composição. Toda e qualquer palavra na língua portuguesa, ela é formada a partir de um desses 2 processos, tá? Derivação ou composição. Quando é que eu vou ter uma palavra formada por derivação? Veja, a derivação, você vai criar uma palavra nova a partir de um radical que já existe. E nesse radical você vai acrescer afixos, tá? Você vai acrescer vogal temática, desinência, mas você vai usar um radical que já existe. É um radical que dá origem a novas palavras. Já na composição, é quando você vai usar 2 ou mais radicais diferentes para formar uma terceira palavra com nova significação. Preste atenção ao que eu falei. O processo de formação de palavra por derivação é quando você vai ter um único radical e a partir desse único radical você vai juntar novas partes, vogal temática, desinência, vogal de ligação, consoante de ligação, prefixo, sufixo, e você vai criar uma nova palavrinha. Já na composição, você vai usar 2 ou mais radicais diferentes para formar uma terceira palavra, com nova significação. Então, antes da gente adentrar na classificação, eu vou copiar esses conceitos para que facilite a sua revisão, tá? Só um instante. Beber mais um pouquinho de água. Então, vamos lá. Derivação. Consiste na criação de uma nova palavra a partir de uma palavra já existente. De uma já existente. Usa-se apenas um radical. Então, vejam, eu tenho a palavra redonda. Deixa eu me copiar de outra cor. Redonda. A partir de redonda, eu posso escrever. Eu posso criar a palavra redondinha, arredondava, arredondei, redondão. Veja que nessas palavrinhas que eu criei, novas, eu usei só um radical, ou seja, Veja que eu usei só um radical. E eu fui acrescendo
prefixos, sufixos, vogal temática, desinências. Há um radical que já existia. Então, veja, o radical é único, eu vou acrescer partes e criar novas palavras, mas o radical é um só. Então, aqui nesse processo de derivação, a gente vai ter a derivação prefixal, derivação sufixal, derivação prefixal e sufixal, derivação parassintética, derivação regressiva ou deverbal e a derivação imprópria, tá? Então, a gente vai ver cada um desses processos. Já na composição, a gente viu que vai utilizar 2 ou mais radicais para criar uma nova palavra que tem uma significação própria, tá? Vamos colocar aqui esse conceito. Consiste em unir 2 ou mais radicais diferentes para que seja criada nova palavra com significado próprio. Com significação própria. Aqui nós só temos 2 tipos de composição: justaposição e aglutinação, tá? Eu vou já dar uma olhadinha aqui com vocês. Então, vejam. Imaginem que eu tenho a palavra mesa e eu tenho a palavra redonda, que a gente já usou. De mesa, eu vou ter um radical mes, que aqui eu posso formar mesinha, que outra palavra? Pronto, vamos ficar com essas duas, mesa, mesinha. E redonda, a gente já viu que o radical é até o D. Observem que nessa palavra mesa redonda, mesa é uma palavra que tem significado próprio, é um objeto. E redonda também tem significação própria, é um adjetivo. Só que quando eu faço a união dessas duas palavrinhas, que são radicais diferentes e que têm sua própria significação, eu consigo formar uma terceira palavra. Mesa redonda, gente, quando eu uno essas duas palavras, significa reunião. Então, veja, olha que coisa linda e que faz todo sentido. Sim, antes que você me pergunte, sim, eu sou fã de língua portuguesa, não sei se já deu para você perceber, mas eu sou fã, e eu já disse aos meus alunos que se 10 vidas eu tivesse, em 10 vidas eu estudaria língua portuguesa, né? Eu acho uma língua fantástica e é uma língua que no final tudo se encaixa, tudo faz sentido. Você não consegue estudar um assunto de forma aleatória. Esse assunto aqui não tem ligação com esse outro assunto. No final, tudo faz sentido. É tudo muito ajustado, né? Então, assim, não sei se eu já deixei claro, mas assim, eu sou uma fã da língua portuguesa. Eu amo estudar português. E se eu pudesse, eu estudaria mais e mais e mais e mais, tá? Mas eu acho que eu já deixei claro isso para vocês. Então, vejam, analisem direitinho a derivação e a composição. Vejam que aqui a gente tem só a justaposição, que é quando os dois casos, os dois radicais, eles vão só se ajustar sem ter perda de letra, como é o caso aqui de mesa redonda. Veja que eu ajustei essa palavra a essa palavra e não teve nenhuma perda de letra, né? Então, aqui no caso, é justaposição. É uma palavra formada por composição, por justaposição. E a gente vai ter a aglutinação, que é quando você vai unir dois radicais, mas haverá perda de letra, tá?
Aqui, calma que a gente vai ver isso com paciência, tá? Aqui a gente vai ter, ó, a prefixal, a sufixal, prefixal e sufixal. A gente vai ter a parassintética, a gente vai ter a regressiva ou deverbal e a gente vai ter a imprópria, ok? A gente vai ver agora cada uma com muita calma. Volte, tá? Se você não conseguiu compreender, volte. Eu vou tentar alocar esse material no YouTube. Caso eu não consiga alocar, você pode me chamar no Zap. O meu número é 87 93 300 26 23, tá? E aí eu mando o material no seu WhatsApp. Pronto. Então, agora a gente vai ver a derivação prefixal. Olha, como a gente já viu, a derivação prefixal vai ser o acréscimo de prefixo no radical para se criar novas palavras, tá? Então, vejam. Deixa eu colocar logo o conceito, né? Acréscimo de prefixo no radical para se criar novas palavras. Pronto. Então, imaginem que eu tenho aqui o radical móvel, o radical braço, o radical migrar, correr, ler. E aí, o que é que eu faço? Eu vou acrescer prefixos a esses radicais para que eu possa criar novas palavras. Então, aqui, ó, eu acresço alto, aqui eu posso acrescer ante, aqui eu posso acrescer o prefixo e formar a palavra emigrar. Posso acrescer o prefixo e criar a palavra imigrar. Aqui eu posso adicionar o prefixo per e formar percorrer. Posso acrescer o prefixo re e criar a palavra reler. Então, vejam, eu criei novas palavras a partir de um radical, sendo que eu só acresci um prefixo, tá? Então, a derivação prefixal é você criar novas palavras acrescendo um prefixo. Professora, como é que eu sei? Como é que eu sei que a palavra foi criada por derivação prefixal? É você pensar no seguinte. A palavra automóvel nasceu de que palavra? Nasceu de móvel. Algo móvel que se mexe, certo? Então, se eu tirar o móvel, o que é que sobra, gente? Sobra o alto. E o alto não é prefixo? Então, isso é derivação prefixal. Antebraço. Antebraço nasceu de que palavra? De braço. Antebraço nasceu de braço. E você acresceu o que a esse braço? Acresci um prefixo. Então, a palavra é formada por derivação prefixal. Você tem que ter esse manejo para você conseguir identificar corretamente a origem, né? Que tipo de derivação é aquela palavra, tá? Nós também temos a derivação sufixal, que ao contrário da prefixal, a gente vai acrescer um sufixo. Acréscimo de sufixo no radical para se criar, eu acresço o sufixo, no outro eu acresço um prefixo, para se criar
novas palavras. Então, imaginem que eu tenho a palavra engenho, eu tenho a palavra esperança, eu tenho a palavra gás. Pronto. Então, eu tenho essas palavras aí, tá? Imagine que aqui eu vou acrescer o prefixo eiro. Aqui eu vou acrescer o prefixo oso. Aqui eu vou acrescer o prefixo osa. Eu não sei se vocês sabem, mas esses sufixos, gente, sufixo. Eu olhando para cima e dizendo o prefixo. Eu acrescento esse sufixo oso e osa, são sufixos que significam cheio de, tá? Então, agora eu formei nova palavra, engenheiro. Eu criei esperançoso, que significa cheio de esperança. Eu criei a palavra gasosa, cheia de gás, tá? Então, veja que eu criei novas palavras a partir do acréscimo de sufixos. Então, como é que eu avalio se a palavra é derivação sufixal? Eu pego a palavra esperançoso. Esperançoso nasceu de que palavra? De esperança. Então, quando eu olho esperançoso, você vê que eu acresci um sufixo. Então, essa palavra é formada por derivação sufixal, tá? Até agora, não há nenhuma dificuldade, né? A gente agora vai ver a derivação prefixal e sufixal e a parassintética. E eu quero que você preste muita atenção, porque aqui está o grosso. Aqui está o que muita gente considera difícil nesse processo de formação por derivação, tá? Então, se você sabe que tem dificuldade, que não conseguiu compreender, para e presta bastante atenção. Tá cansado? Pausa a aula, levanta, lava o rosto, bebe água e volta para cá, tá? Mas não tenta ver essa explicação agora com a mente cansada, porque você vai ter algum grau de dificuldade para assimilar, tá? Aqui eu vou explicar os dois em conjunto, porque eu quero que você se atente à diferença, tá? Porque se você pegar essa diferença aqui na explicação, você vai conseguir matar boa parte das questões de concurso que cobram esse assunto, tá bom? Então, vejam só. A gente vai ter a derivação. Eu vou explicar. Derivação prefixal e sufixal e a parassintética ao mesmo tempo, tá? Eita, que letra horrível. Olha, gente, nesses dois tipos de derivação, o que é que acontece? Você vai acrescer um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo, tá? Você vai acrescer um prefixo e um sufixo à palavra, ao radical, ao mesmo tempo. O que é que vai diferir, no caso, esses dois tipos de derivação? Presta atenção. Eu disse a vocês, que
Em ambos os casos, na derivação prefixal e sufixal e na parassintética, há o acréscimo simultâneo, ou seja, você vai acrescer ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo ao radical, tá? Então, preste atenção aqui. Digamos que aqui eu acresço, a gente até já viu esse exemplo dessa palavra. Pronto. Em ambas, eu vou acrescer um prefixo e um sufixo de forma simultânea, ao mesmo tempo. O que é que vai diferenciar? Preste atenção agora. O que é que vai diferenciar a derivação prefixal e sufixal da derivação parassintética? O que vai diferenciar, gente, é o seguinte. Quando eu tenho na palavra infelizmente, observe que se eu tirar o sufixo, a palavra, o que sobrou, continua existindo na língua portuguesa. Por quê? Porque existe na língua portuguesa a palavra infeliz. Da mesma forma, se eu tirar o prefixo, o que vai sobrar também continua existindo na língua portuguesa. Veja que na língua portuguesa a gente tem a palavra felizmente. Então, na derivação prefixal e sufixal, você pode tirar o prefixo ou o sufixo, que a palavra, o que sobrar, vai continuar existindo normalmente na língua portuguesa. Olha aqui a palavra igual, tá? Eu acresci um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Só que observe que se eu tirar o prefixo, o que resta continua existindo na língua portuguesa. E observe que se eu tirar o sufixo, o que resta continua existindo na língua portuguesa. Quando você tira o prefixo ou o sufixo e a palavra continua existindo na língua portuguesa, então a palavra é formada por derivação prefixal e sufixal, tá? Continua existindo na língua portuguesa. Agora, vamos olhar o seguinte. Vamos olhar os exemplos de baixo. Olha, eu tenho o radical noite, né? E eu coloquei um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo, ou seja, de forma simultânea na palavra. Quando eu tiro o prefixo, o que resta continua existindo na língua portuguesa? Na língua portuguesa, existe essa palavra anoitecer? Não, não existe. Quando eu tiro o sufixo, o que resta existe na língua portuguesa? Nós temos na língua portuguesa essa palavra à noite junta do jeito que está? Não temos. Então, a diferença é essa. Na prefixal e sufixal, você pode tirar o prefixo ou o sufixo, que o que sobra continua existindo na língua portuguesa. Já na parassintética, né, você tira o prefixo e o sufixo, e o que resta não existe na língua portuguesa. Olha aqui agora na palavra entristecer. Se eu tirar o prefixo, o que resta existe na língua portuguesa? Existe na língua portuguesa a palavra tristecer? Não, não existe. Agora veja, se eu tirar o sufixo, o que resta existe na língua portuguesa? Em triste, nós temos essa palavra na língua portuguesa? Não. Então, quando você tirar o prefixo ou o sufixo e o que restar existir na língua portuguesa, você vai ter derivação prefixal e sufixal. Já, se você tirar o prefixo ou o sufixo da palavra e o que sobrar não existir na língua portuguesa, então você vai ter derivação
parasintética. Entenderam a diferença? Sim? Espero que sim. Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Vamos ver agora o que é a derivação regressiva. Derivação regressiva ou deverbal. Banca Sebrasp usa muito esse nome, deverbal. A derivação regressiva ou deverbal é a redução de uma palavra que nasceu de um verbo. Por isso que chama deverbal, é a diminuição do verbo. Veja só, a palavra roubo nasceu do verbo roubar. Veja que houve uma diminuição de letras, houve uma redução de letras. Você cria um substantivo a partir de um verbo. Então, como há essa regressão, essa diminuição da palavra, né? Você cria uma nova palavra a partir de outra que já existe e há uma diminuição dessa palavra. Esse processo é derivação regressiva ou deverbal. Veja, canto é o substantivo que nasceu do verbo cantar. Eu criei uma nova palavra a partir de um radical que já existe. E veja que aqui, ó, eu diminuí a quantidade de letras, eu diminuí a palavra. Então, essa é a derivação regressiva ou deverbal. Olha, ataque é um substantivo que nasceu do verbo atacar. Debate nasceu do verbo debater. Substantivo que nasceu de um verbo. E esse verbo, veja, essa palavra usou o mesmo radical do verbo, tá? Então, você não pode esquecer que a derivação regressiva é quando você usa o mesmo radical e há uma diminuição da palavra, tá? E, por fim, a gente vai ter a derivação imprópria. Quando é que a gente tem a derivação? Essa aula tá extensa, mas é o jeito, tá, gente? Tá já acabando. Quando é que a gente tem a derivação imprópria? Veja, na derivação imprópria, as palavras, elas são formadas sem nenhum acréscimo. Muda apenas a classe gramatical, você não mexe na palavra. A palavra continua sendo a mesma, só que ela vai sair de uma classe de palavras e vai passar a ser outra classe de palavras, tá? Então, eu vou colocar aqui o conceito, porque muita gente não consegue conceituar a derivação imprópria. As palavras são formadas sem acréscimo ou perda de letras, mudando apenas a sua classe gramatical. Então, vejam só, como seria essa derivação imprópria, tá? Nós temos o seguinte, quando eu olho a palavra andar, eu vejo que andar é um verbo, ok? Mas olhem aqui que nessa frase, a palavra andar já não é mais verbo. A palavra andar aí está se referindo ao ato de andar, ao ato de caminhar. Então, nesse caso aqui, veja,
a palavra continua a mesma, eu não mexi na palavra, mas nessa frase, nesse contexto, andar passa a ser substantivo. Então, veja que eu só mudei a classe de palavras. Isso vai depender do contexto, tá? Andar é originalmente um verbo, mas a depender do contexto em que eu insira essa palavra, ela vai mudar a sua classe gramatical, sem que seja necessário que eu mexa na sua estrutura. A mesma coisa, ó, eu tenho a palavra não. Não, originalmente, é um advérbio de negação. Mas quando eu coloco nessa frase aqui, ó, não lhe dê um não. Esse aqui é classe de palavra chamada de artigo, tá? E o artigo, gente, é a classe de palavra responsável por transformar qualquer classe de palavra em substantivo, que é o que é chamado de processo de substantivação. Veja que eu tinha um advérbio, mas como esse advérbio veio acompanhado de um artigo indefinido, esse advérbio passou a ser um substantivo, pelo processo de substantivação. Então, veja, eu mudei a classe de palavra, transformei em outra classe de palavra, sem mexer na sua estrutura. Eu não acresci nem diminuí qualquer letrinha aí. Então, agora, a gente vai ver o processo de composição. A gente viu que o processo de composição, nós só temos dois, que é a justaposição e a aglutinação. Na justaposição, a gente viu que os radicais diferentes vão apenas se ajustar, né, sem haver perda de letras ou acréscimo de letras. E na aglutinação, vai haver uma perda de letras. Aglutinar, você vai lembrar de comer, ou seja, você vai comer letras, tá? Então, vejam aqui. A composição, derivação por... Aliás, processo de formação por composição, a gente vai ter a justaposição e a gente vai ter a aglutinação. Na justaposição, eu vou apenas ajustar os radicais, sem perda de letras. Aqui eu vou ajustar os radicais mas aqui haverá perda de letras, tá? Então, aqui você vai lembrar de aglutinar, comer, engolir letrinhas. Um é sem perda de letras e o outro é com perda de letras. Então, vejam. Eu tenho cachorro quente. Dois radicais diferentes. Cachorro é um animal e quente é um adjetivo. Mas quando eu uno as duas, eu crio uma comida. E veja que eu uni cachorro e quente sem haver perda de letras, tá? Quando eu uno guarda, chuva. Guarda, gente, vem do ato de guardar. E chuva é um fenômeno da natureza. Quando eu uno esses dois, eu crio um objeto. E veja que, nesse caso, não teve perda de letras em nenhum dos radicais. Já na aglutinação, a gente vai ter perda de letras. Veja a palavra fidalgo. Veja a palavra embora. Veja a palavra vinagre.
Veja a palavra planalto. Essas palavrinhas aqui, elas foram criadas a partir de radicais diferentes. E quando eu uni esses radicais diferentes, houve perda de letras, tá? Então, vamos olhar aqui. Fidalgo significa filho de algo. Quantas letrinhas nós comemos aqui, ó? Comemos essa, comemos o E e essa ficou inteira, né? Não comeu nada. Então, vejam, olhem quantas letrinhas foram comidas. Embora nasce em boa hora. Quantas letrinhas nós comemos aqui? O A e o O. Veja, foi necessário comer algumas letrinhas para a gente formar a palavra embora. Vinagre nasce da junção de vinho, acre, que significa vinho azedo, vinho ácido. Então, eu comi aqui, ó. Pronto, eu comi o H e o O. E o C aqui, no caso, foi trocado, gente, foi trocado pelo G para ficar uma palavra mais eufônica, uma pronúncia mais agradável, tá? E planalto nasceu de plano, alto, tá? Quantas letrinhas nós comemos aqui? O O. Então, veja que na justa posição, os radicais, eles apenas se ajustam e você não vai comer nenhuma letrinha. Já na aglutinação, você vai juntar os radicais, mas algumas letrinhas ali vão ser aglutinadas, vão ser engolidas, para poder ser criada essa nova palavra. Então, nossa aula foi essa. Eu espero que você tenha aprendido. Espero que você se dê bem nesse assunto, tá? Um abraço e até a próxima.